Livro Há um Milagre em Sua Casa. A solução de Deus começa com o que você tem. Autor Tony Barnett. Capítulo 11. O milagre está no arbusto. Mais uma vez a exaustão me havia dominado. Desviei o carro em direção ao canteiro e estacionei. Eram apenas 70 milhas da igreja até minha casa, mas precisava parar e dormir até recobrar forças para continuar. Vinha sentindo-me estafado há 3 ou 4 meses e agora chegava ao meu limite. Havia percorrido, além das minhas tarefas na igreja, cerca de 5 ou 7 milhas por dia. Embora fosse uma pessoa muito ativa fisicamente, minha família começou a notar certa diferença. Em nossas férias no Havaí, passara mais de 2 semanas no quarto do hotel. Levantava-me pela manhã tão estressado que sequer me animava a andar pela cidade. Sabíamos que alguma coisa estava errada. Estava meio confuso, mas sabia que era propriedade de Deus. Por isso decidi colocar tudo em suas mãos. Se fosse da sua vontade que eu continuasse no ministério, conceder-me-ia forças necessárias para isso. Não podia mais ignorar os fatos. Devido ao projeto de construção do templo, fui forçado a ir ao médico, pois o banco me havia pedido garantia para o empréstimo. Tinha de fazer um seguro de vida de 7 milhões para cobrir o custo da obra. Se alguma coisa me acontecesse, o banco retomaria o seu dinheiro. Para esta espécie de seguro de vida, vi-me obrigado a consultar vários médicos. Consultei o primeiro médico e fiz os exames requeridos. O diagnóstico acusou problemas cardíacos acentuados, o que me deixava inafiançável. Consultei outros 2 médicos que confirmaram os exames anteriores. Por isso, decidi começar os tratamentos na semana seguinte. Contei a George Zimmer, outro empresário, o que os médicos me haviam dito e pedi-lhe que não contasse nada aos irmãos. A igreja não precisava de um pastor doente, complementei. Na reunião seguinte, depois de ter visitado os médicos, preguei sobre cura divina. Depois do culto, George aproximou-se de mim e disse: Tommy, creio que Deus vai curá-lo se você crê. Vamos orar, respondi-lhe. George impôs as mãos sobre mim e orou. 2 ou 3 dias depois veio a mim e foi taxativo. Você está bem. Sinto-me bem, respondi-lhe. Tem sentido cansaço? Perguntou ele. Não, creio que você está curado, afirmou ele. Sabe de uma coisa? Sinto-me curado. Decidimos aferir a cura. Consultando outros médicos, George disse que telefonaria para o Dr. Edgard Dieticket para marcar-me uma consulta. Alan Mayer, membro de nossa junta doutrinária e um dos donos da companhia Oscar Mayer, resolveu também intervir e foi pedir pessoalmente ao famoso cardiologista que cuidasse de mim. Durante 2 dias, o médico submeteu-me a rigorosos exames. Ao término destes, declarou-me: você é a imagem da saúde. Não há nada de errado com o seu coração. Ele está perfeito. Jesus me havia curado. Depois disso, passei a submeter-me anualmente a uma bateria de exames para eu ter uma imagem mais clara de meu quadro clínico. Desde então, os médicos não viram nada mais de errado. Vamos voltar aqui. Desde então, os médicos nada mais de errado encontraram em meu coração. Essa experiência levou-me a considerar com mais vagar história do pai da nação hebreia. O milagre na casa de Abraão. Todas as bênçãos que Abraão havia recebido nada significariam a menos que ele tivesse um herdeiro, a quem deixá-las. Isaque foi o filho da promessa, o milagre da casa de Abraão. Através deste milagre, todas as promessas que Deus lhe havia feito seriam cumpridas. Fora-lhe prometido, entre outras coisas, que seus descendentes seriam tão numerosos quanto o pó da terra e as estrelas do céu.
Gênesis capítulo 13, versículo 16, Gênesis capítulo 15, versículo 5. O velho patriarca talvez não tivesse certeza de viver o suficiente para ver seus descendentes, mas em Isaque ele os veria a todos. Sem Isaque, nenhuma promessa haveria de ser cumprida. Isaque representava para Abraão o que a minha voz representava para mim. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-lhe-te a terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2. Você tem de aprender a segurar as promessas de Deus levemente. Jesus não se aferrava à sua posição de justo. Antes esvaziou-se a si mesmo e, como resultado, foi exaltado soberanamente pelo Pai, para ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se Deus verdadeiramente lhe fez uma promessa, uma visão, um dom ou um ministério, não deve agarrar-se a eles, pois está nas mãos de Deus fazê-los acontecer. Se você os segurar fortemente, eles poderão tornar-se mais preciosos para você do que o próprio Deus. Embora não fizesse sentido a Abraão, ele começou a fazer o que Deus havia ordenado. Subiu a montanha, construiu o altar e lá amarrou o seu filho. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui a referência bíblica, Gênesis capítulo 22, verso 10 ao 13. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Seguir a Deus, para Abraão, constituiu-se numa experiência de altos e baixos. Ele havia deixado a civilização para se tornar um andarilho no deserto. Esperou o filho prometido nascer de sua esposa, que já estava com 90 anos. Glória a Deus. 90 anos, né? Deu um erro aqui no computador e eu pensei que tivesse interrompido a gravação. Mas o patriarca havia aprendido a andar pela fé, e foi por causa de sua fé que recebeu as promessas. A aprovação não teria validade alguma se o patriarca soubesse de antemão que o carneiro estava preso no arbusto, pronto a substituir-lhe o filho Isaque. Da mesma maneira, você tem de estar preparado para ver que o seu milagre acha-se escondido no arbusto. Ele aparecerá, basta vencer a prova. Outras vezes, a chave para encontrar seu milagre é deixá-lo acontecer e permitir que Deus cumpra a sua promessa. Glória a Deus, né? Quando Deus me chamou a Davenport, pensei que essa oferta fosse apenas um teste. Algumas vezes, porém, não são teste. De fato, o Senhor queria que eu depositasse algo mais no altar, pois o meu desejo, na verdade, era ser designado para uma igreja grande. Por conseguinte, se tivesse persistido em aferrar-me àquela visão e ao que achava que fosse o meio de Deus cumprir sua promessa em minha vida, teria perdido a maior bênção de todas, adorando a fonte de seu milagre. Colocar os dons, habilidades e até mesmo as promessas que Deus nos faz sobre o altar é um ato de adoração a Deus. Se você se recusa a fazê-lo, é sinal de que está adorando o dom, o talento ou a visão que o Senhor lhe dera. Seria como se a viúva adorasse a botija da qual o azeite continuava a fluir. Quando Deus muda nosso comportamento, somos tentados a
impingir à próxima geração o instrumento ou método que Deus usou para fazer o milagre acontecer. E se não tivermos cuidados, transformaremos em relíquias os instrumentos das bênçãos de Deus. As pessoas sempre tiveram a tendência de esquecer que a fonte de seu milagre é Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos virar a página aqui. Vamos para um outro ponto aqui. Serpentes de bronze duram muito tempo. Quando os filhos de Israel estavam sendo conduzidos através do deserto, não paravam de reclamar e de se rebelarem contra o Senhor e Moisés. Certa ocasião, o Senhor enviou serpentes abrasadoras entre o povo. Muitos foram picados e morreram. Voltaram a Moisés arrependidos de seus pecados e pediram-lhe que intercedessem por eles para que Deus lhe removessem as serpentes. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Números capítulo 21, versículo 8 e 9. Não era a serpente que curava o povo, era o próprio Deus. Contudo, quem poderia jamais ter esquecido o significado da serpente de bronze? Deus, com certeza, ordenara a Moisés fazer a serpente, mas este decidiu esculpi-la em bronze. Teria agido melhor se a tivesse talhado no material mais perecível. Serpentes de bronze tendem a durar longo tempo. Mais de 500 anos depois, numa época espiritualmente obscura para Israel, levantou-se um jovem rei denominado Ezequias. Embora seu pai, o rei Acais, tivesse sido completamente perverso, Ezequias liderou um reavivamento que arrancou Israel da apostasia. A primeira ordem de reavivamento naqueles dias foi a destruição dos altares usados para adoração de ídolos pagãos. Fez ele, Ezequias, o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste, o ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustitã, segundo Reis, capítulo 18, versículo 3 e 4. A serpente de bronze, que fora instrumento do poder de Deus, era agora adorada como um ídolo. Certa vez, um missionário veio à América para levantar fundos para um país que estava morrendo por causa da fome. O que eles precisavam, mais do que qualquer outra coisa, era um poço e uma bomba para puxar a água. Eram cristãos e precisavam de ajuda. E o missionário conseguiu levantar milhares de dólares para cavar o poço e instalar a bomba. Foi maravilhoso. A água fluiu e a colheita começou a crescer. E assim aqueles irmãos foram salvos da fome e da inundação. Após a abertura do poço e da instalação do sistema de irrigação, o missionário voltou de licença para casa. Ao retornar, ficou chocado ao descobrir que o povo havia construído um altar e estava adorando a bomba, guiados por um firme propósito. Surpreendo as pessoas quando lhes digo que não sou guiado por um objetivo. Maravilham-se, então, de como podemos construir tal igreja, iniciar tantos ministérios bem-sucedidos e realizar outras obras. Sei com certeza para onde estou indo, mas não friso o objetivo final. O propósito guia minha vida, e meu propósito é ganhar as almas perdidas para Jesus Cristo. É isso que me motiva todos os dias. Embora a visão e o objetivo sejam claros, são postos de lado e raramente revistos.
Veja o que você frisa todos os dias. Veja o que o tem motivado. Procure saber qual o foco central de sua vida, porque há o risco de ele tornar-se facilmente um objetivo de adoração. Quando começamos a adorar nossos sonhos, visões e objetivos, fica muito difícil deixá-los no altar. Para alguns pregadores, o objetivo principal do ministério é uma grande igreja. Para outras pessoas, a visão pode ser o êxito dos negócios ou viver numa vizinhança mais ilustre. Também temos planos e metas para nossos filhos. Nenhuma dessas coisas é errada, mas se você procura por um milagre em sua casa para capacitá-lo a realizar seus sonhos, não poderá encontrá-lo até que deseje colocar os sonhos no altar. Sua visão não pode tornar-se ídolo. Como jovem, sonhava pastorear uma grande igreja, mas não insistia em oração para saber quando isto iria acontecer. Também não me obcecava com este pensamento. Estou trabalhando na direção da visão, pois essa visão estava em meu subconsciente. Não me afligia, estava desfrutando da viagem. Estava feliz em me manter firme no Senhor. Se de fato a visão era minha, ele a faria acontecer. Certo dia, olhei para o santuário de nossa igreja e comecei a entender algo. Era o que eu havia visualizado quando jovem. Maravilhei-me. Bem aconteceu, afinal. Estou surpreso de estar vivendo a visão que tive anos atrás, pois não a transformei num ídolo. Nem fiquei obcecado por ela. A viagem foi mais agradável que o destino. Certeza sem alcance. Uma das maiores emoções é saber que aquilo que fazemos é a ideia de Deus e não nossa. Se você está fazendo as coisas de Deus, não há com o que se preocupar. Você tem a garantia de que Ele está ao seu lado para ajudá-lo a tornar o seu sonho realidade. Uma das questões mais propostas aos pastores é: como o Senhor sabe que aquilo que está querendo fazer é seu desejo ou plano de Deus? É difícil responder com segurança a tal pergunta até que coloquemos nossos planos e sonhos no altar. E, quando o fazemos, constatamos estar lá o sentido da liderança de Deus. Mas para que isto ocorra, é mister que você deseja realmente colocar tudo sobre o altar. Você pode dizer: isto não é ideia minha, pois a deixei no altar muitas vezes. Isto é plano de Deus, e sinto que é minha obrigação obedecer. No princípio, você segura a visão. Finalmente, a visão começa a segurá-lo. Você não consegue deixá-la, mesmo se o quiser. O que você me diz se mantiver a visão por 5 anos? O que acontecerá? Infelizmente, a maioria das pessoas não mantém uma visão por 5 anos. Ficam desencorajadas e desistem. Poderia ter agarrado meu sonho de uma grande igreja e perdido o milagre da pequena igreja em Davenport. Poderia ter me recusado a deixar Davenport e perder o milagre em Phoenix. Poderia ter perdido meu ministério por causa dos problemas no coração. Entretanto, deixei todos aqueles planos e sonhos no altar e descobri que Deus havia reservado um milagre para mim em cada uma daquelas ocasiões. O milagre estava no arbusto. Glória a Deus. Capítulo 12. O intervalo entre a promessa e o milagre. Deus fala a seu povo de muitas maneiras, algumas vezes através da Bíblia, outras através das pessoas, e também por meio de sonhos, visões e de uma intuição íntima que conhecemos como a silenciosa e pequena voz. Embora ela venha quando a pessoa recebe uma promessa de Deus, há geralmente um intervalo entre a promessa e a manifestação ou cumprimento desta. Às vezes, este intervalo dura um dia, outras vezes anos e até mesmo uma vida inteira. Esperar por um milagre pode ser um conflito agonizante. Deus não se esquece, nem está tão ocupado que não possa cuidar das coisas que dizem respeito de você. Ele possui um propósito definido em tudo o que faz, até mesmo em sua demora.
É importante que saibamos, pois, como responder a Deus no intervalo entre a promessa e o milagre. Aqui estão algumas coisas a serem lembradas. Há um tempo determinado para todas as coisas. O relógio de Deus parece não funcionar como o meu. Sempre quero ver a resposta imediatamente. Nem sempre isto acontece. Cheguei à conclusão de que existe uma diferença entre o que eu quero quando digo agora e o que Deus quer quando diz agora. Para Deus, agora é o momento em que Ele fala ou deseja que algo seja feito. Não faz nenhuma diferença se aconteceu em nossa esfera real ou não. Se Ele desejar isso, assim será. É o melhor a ser feito. Para nós, o agora não existe até que vejamos sua manifestação física. Deus sabe de todas as coisas antecipadamente. Por isso, o fator determinante dentro da realização de sua vontade em nossas vidas vai além de nossa compreensão. Na avaliação das coisas, dizem alguns, é como se estivéssemos assistindo a um desfile através do buraco de um muro. Vemos os pelotões e carros passarem um a um. Deus, porém, encontra-se numa parte mais alta e pode ver o desfile por inteiro do começo ao fim, de uma só vez. Para o Deus eterno, o desfile completo da história é agora. É difícil para mim, que vivo totalmente neste mundo de tempo e sequência de eventos, entender o tempo de Deus, contudo, sei que há um tempo determinado para todas as coisas. Afirmou Paulo, em seu sermão aos filósofos no Areópago, que Deus era quem, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação das nações, Atos 17, 26. O apóstolo afirmou também, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou. Atos 17, 31. Como parte da recompensa pelos seus sofrimentos, Cristo foi constituído Senhor dos céus e da terra. E quando do julgamento, todos os joelhos hão de se dobrar-se diante dele. Esta é, sem dúvida alguma, uma promessa da parte do Pai. Sob a perspectiva de Deus, já está cumprida, porém, ele estabeleceu um dia no qual este evento terá lugar, e o cumprimento desta promessa será manifesto. Deus também tem um tempo estabelecido para o cumprimento da promessa que fez a você. Se Deus lhe prometeu algo, este já está cumprido num sentido totalmente real. Deus tinha um tempo determinado para o cumprimento da promessa a Abraão. A promessa de que ele viria a ser uma grande nação fora feito quando tinha 75 anos. Gênesis 12, 1 ao 3. Porém, o tempo se passou e não houve nenhum filho. A promessa foi repetida em termos mais específicos. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, o servo de Abraão, Eliezer, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Gênesis capítulo 15, versículo 4. Talvez naquele tempo Abraão já estivesse cansado de esperar por um filho e, agora, quisesse estabelecer algo que refletisse a resposta de Deus. No entanto, disse-lhe o Senhor: não, será um filho gerado de ti. Mas tempo se passou, 24 anos para ser mais exato, e não chegava o filho da promessa. E, novamente, o Senhor se dirige a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão talvez tenha pensado: sim, eu sou Abraão e tenho 99 anos. Achava que iria ser pai. Foi nesse momento que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de numerosas nações. Gênesis capítulo 17, versículo 5. Era um nome estranho para um homem de 99 anos sem filhos. As pessoas que conheciam Abraão, que agora se chamava Abrão, devem ter rido silenciosamente em suas tendas. O homem velho agora se denomina pai de uma grande nação. Parecia que a batalha da fé, que se travava no intervalo
entre a promessa e o seu cumprimento havia finalmente chegado ao velho Abraão. O Senhor apareceu a Abraão e repetiu-lhe a promessa pela terceira vez. Acaso para Deus há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Gênesis capítulo 18, versículo 14. O milagre deveria se dar no tempo determinado. No entanto, segundo a ótica divina, o milagre já havia realizado na vida do patriarca, porque ele já o havia estabelecido conforme os seus propósitos. Para Deus, em momento algum Abraão deixara de ser o pai de uma grande nação. Deus tem um horário e um tempo determinado que provavelmente não são muito afetados por nossos pedidos e súplicas. Frustrado pelo tempo de Deus, Abraão tentou apressar a promessa por meio da concepção de um filho de sua serva Agar. Você pode pensar que Deus poderia ter acelerado coisas para preservar Abraão de cometer tal erro. Todavia, Deus tem um tempo e este tempo tem um propósito. Salomão disse isto de uma maneira tão bela. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Que proveito tem o trabalhador daquilo que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao 2, Eclesiastes 9, 11. Deus está preparando você para o milagre. Muitos de nós gostaríamos de correr ao banco dos céus para cobrar uma promessa antes de o dia terminar. Por que Deus torna isso tão difícil? Por que não faz as coisas acontecerem mais rapidamente? Por que devemos ter conflitos durante o intervalo entre a promessa e o cumprimento desta? Há uma boa resposta para isso. No entanto, você poderá não gostar dela. O Senhor age desta forma para que a nossa fé seja aperfeiçoada e fortalecida. Se disséssemos o que realmente pensamos, poderíamos até responder: não me importo de ter minha fé aperfeiçoada. Eu, porém, preciso de um milagre e preciso dele agora. Lutamos tanto com Deus porque não vemos as coisas pela sua perspectiva. A qualidade e a resistência da natureza de nossa fé são relativamente de pouco valor para nós quando comparada à suprema importância que Deus lhe atribui. Para ele, a nossa fé é mais valiosa do que nossas boas obras, conforto e até mesmo nossas vidas. A fé de Abraão foi-lhe imputada como justiça. Gênesis capítulo 15, versículo 6. É a nossa fé que nos traz salvação a todas as promessas pertinentes à nossa herança. Embora estejamos sempre apressados em concordar com o plano de Deus para nossas vidas, o mais importante para ele é lidar com a nossa fé. É nos intervalos entre a promessa e o milagre que esta fé mais santa é aperfeiçoada. Judas, capítulo 20. Abraão não foi a única pessoa da Bíblia a ter sua fé direcionada a Deus. Jacó esperou muitos anos pelo seu direito de primogenitura. Seus esforços para acelerar o processo, roubando a primogenitura do irmão, em nada o ajudou. Ele deveria ter aprendido isso através do exemplo de seu avô. José teve de esperar e suportar muitas coisas como um escravo egípcio antes que os seus sonhos se tornassem realidade. No período que vai da unção de Davi até o dia em que se assentou no trono de Israel, houve muita espera. E os problemas não foram poucos. Cada um desses personagens receberam uma promessa, porém, tiveram de experimentar cansaço e fadiga no intervalo que ia da promessa ao milagre.
no caso aqui, que ia da promessa aos milagres, no plural. Todos eles tiveram de ser moldados neste processo para receber a promessa. Isso talvez não seja muito importante para você, porém é a prioridade maior para Deus. Não obstante isto ser-lhe também vital, você não consegue percebê-lo. Você precisa se preparar para o milagre. O rei Senaqueribe da Assíria invadiu Judá durante o 14º ano do reinado de Ezequias, rei de Judá. O mensageiro de Senaqueribe afrontou Ezequias, dizendo: Ora, pois empenha-te com meu senhor, rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achardes cavaleiros para os montar. Isaías capítulo 36, versículo 8. Esta passagem das Escrituras permaneceu durante anos em minha mente, pois lembrava-me um dos primeiros princípios que aprendi em relação ao reino de Deus. O princípio é: se você aprender a montar, Deus lhe dará um cavalo. Em outras palavras, se você se preparar para a promessa, ele a tornará real. Quando eu tinha apenas 4 anos, Deus entrou gloriosamente em meu coração e me salvou. Aos 10 anos, já tinha convicção de minha chamada ministerial. Por isso, comecei a me preparar para a grande obra que o Senhor Jesus realizaria por meu intermédio. Com a idade de 13 anos, ia às matas e pregava em cima dos troncos das árvores. Lembro-me da vez em que ajuntei meus amigos em um dos ônibus velhos da igreja de meu pai e preguei-lhes um sermão completo, inclusive com um apelo para que viessem a Cristo. Alguns de meus amigos foram salvos naquela oportunidade. Também me lembro de quando entrei no salão da igreja, fechei as portas, liguei o microfone e preguei aos bancos vazios. Certo dia, esqueci-me de fechar a porta dos fundos. Um homem que andava jogando pelas sarjetas... Vamos voltar. Um homem que andava jogado pelas sarjetas, vendo as luzes acesas, entrou. Ele viu que não havia ninguém ouvindo o pregador, mas como não tinha nada a fazer, sentou-se e passou a ouvir a mensagem. Quando fiz o apelo, ele levantou as mãos desejando ser salvo. Então eu disse: quero que todos aqueles que levantaram suas mãos venham até a frente, da esquerda para a direita, desde a primeira até a última fileira deste edifício. Ele se levantou e veio à frente para receber a Cristo, juntamente com a minha multidão de convertidos imaginários. Jamais recusei a missão de pregar aos alcoólatras e mendigos. Quando comecei a falar-lhe de Jesus, ainda não era ministro, era tão somente uma criança. Naquela época, embora não tivesse um cavalo, estava aprendendo a montar. Eis porque hoje amo tanto as pessoas marginalizadas. Aos 16 anos, tive meu primeiro reavivamento em Seminole, Texas. Segundo a ótica convencional, foi aí que realmente teve início o meu ministério. No entanto, posso dizer que ele começou de fato quando recebi a promessa aos 10 anos. Todavia, entre a promessa e o seu cumprimento, estava aprendendo a montar. Em breve, Deus me daria um cavalo. Talvez você esteja sentindo que Deus deseja abençoá-lo com um casamento. Mesmo que você não saiba que é a pessoa escolhida, ou melhor, mesmo que você não saiba quem é a pessoa escolhida, prepare-se. Leia livros, vá a seminários, organize suas finanças. Qualquer que seja a promessa, faça alguma coisa para colocar sua fé em ação. Prepare-se e aprenda. Vamos voltar aqui. Prepare-se, aprendendo a montar. Cuidando ao pedir as promessas. Corrigindo. Cuidado ao pedir as promessas. Passar anos acreditando numa promessa e de repente verificar que aquela não era a promessa que Deus nos tinha reservado é realmente algo desapontador.
Por isso devemos estar atentos sobre como pedir as promessas. As Escrituras registram como Deus falou a determinadas pessoas no contexto das mais diversas situações. Tais palavras contêm promessas que o cristão pode reivindicar e aplicar em cada situação de sua carreira. É recomendável, porém, buscar conselho dos pastores e de irmãos mais experientes sobre a aplicação prática dessas passagens à sua vida. Não se esqueça, porém, de fato, no final, somente você poderá discernir o que Deus está lhe dizendo. Uma das maneiras pelas quais os chamados e promessas de Deus são confirmados é através do processo de se aprender a montar sem o cavalo. Se você acha que Deus lhe falou e fez-lhe uma promessa, faça algo como um ato de fé. Se você acredita que Ele quer que você vá ao campo missionário, estude a língua e a cultura de outros países. Procure se informar acerca deles nos órgãos internacionais de sua cidade e não deixe de orar pelas nações. Faça alguma coisa entre a promessa e o seu cumprimento. Se você for para o campo missionário, saiba que terá de abrir mão de muitas coisas. Vá em frente, faça algo, não se adiante, porém ao tempo de Deus. Embora você tenha vocação para ir ao campo missionário, não peça a demissão de seu emprego antes de o Senhor confirmar sua chamada. Muitas pessoas acabam fazendo tolices, porque não sabem e não querem esperar o tempo determinado por Deus. Enquanto a promessa não se cumpre em sua vida, continue a fazer algo, mas haja com prudência e cuidado. Muitas pessoas encontram-se à espera de uma promessa, mas não estão se preparando para o seu cumprimento. Se o navio não estiver em movimento, o seu leme permanece inerte, nenhuma utilidade tem. Aprenda a montar antes que o cavalo venha. É nesse processo que o chamado de Deus e a sua promessa são confirmados ou direcionados em seu coração. O intervalo entre a promessa e o cumprimento desta pode ser uma batalha difícil. Lembre-se, porém, de que Deus tem seu tempo determinado. Capítulo 13. Fazei tudo o que ele vos disser. Parece que todas as pessoas procuram um método para se obter a cura. Crescimento da igreja, êxito nos negócios, reconciliação e assim por diante. Muitos viajarão até o fim do mundo para assistir a uma conferência que lhe mostre passo a passo como alcançar êxito numa área ou noutra. Preciso de um milagre e quero estar apto a tomar parte no processo para fazê-lo acontecer. Suponho que seria muito mais fácil reduzir tudo a fórmulas, mas não é assim que funciona com Deus. Também não é assim que funciona na sua vida. Métodos e fórmulas capacitam-nos a calcular a estratégia de longo prazo e seus respectivos riscos, mas também oferecem a esperança de resultados sem a preocupação de um relacionamento com Deus. Boas ideias, métodos e até mesmo os exemplos de êxito dos outros são, em si mesmos, uma máquina de delicado ajuste sem qualquer combustível. É Deus que alimenta nossos esforços e torna nossos sonhos realidade. Esta é a parte mais importante na realização dos milagres, pois é o próprio Deus quem gera e opera os milagres. Há mais duas histórias de milagres em casa que gostaria de relatar. A primeira aconteceu num casamento. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metratas. Jesus lhe disse: enchei d'água as talhas, e eles as encheram totalmente.
Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E ele lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. João, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Embora já tivessem, através dos anos, enchido muitas vezes aquelas talhas, a água jamais fora transformada em vinho. O mesmo se pode dizer da viúva. Mesmo que tentasse derramar o azeite noutros recipientes, não conseguiria reproduzir as circunstâncias que levaram ao milagre. Não foi o tipo de talhas que encheram, nem os arranjos para as vasilhas emprestadas ou a hora do dia em que o azeite foi derramado. O que levou o milagre a ocorrer em cada caso foi o fato de as pessoas fazerem exatamente o que lhes ordenara o Senhor. Se há, de qualquer modo, alguma fórmula, esta só pode ser a obediência ao Senhor. Ela é o ingrediente essencial para se chegar aos milagres. O anjo Gabriel, após ter anunciado a Maria que ela conceberia um filho pelo Espírito Santo, afirmou-lhe: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas capítulo 1, versículo 37. Literalmente, o verso significa: nada é impossível a Deus. O vocábulo grego rema, que é usado nesse verso, refere-se à palavra dita. Portanto, seja o que for que Deus lhe prometera, é possível. Sempre há um milagre em casa, mas nunca no mesmo lugar e geralmente não ocorre da mesma maneira duas vezes. Devemos ter cuidado em como tirar proveito das direções de Deus. Certa ocasião, foi ordenado a Moisés que pegasse a vara e ferisse a rocha. Ele assim o fez, e a água começou a fluir. Êxodo capítulo 17, verso 6. Mais tarde foi-lhe especificado que falasse a rocha, mas ele, adiantando-se, feriu-a como antes o fizera, usando, porém, inadequadamente a vara. Viu-se proibido de entrar na terra prometida. Número capítulo 20, versículo 7 ao 13. Não podemos operar através da visão ou do método de outrem. Nós mesmos temos de ter uma revelação em primeira mão vinda de Deus. Em nossa conferência anual, falamos a mais de 5.000 pastores e líderes de igrejas sobre nossos 180 ministérios diferentes, eventos especiais e acerca de centenas de outras ideias que tivemos para aperfeiçoar a obra de Deus em Fênix. Mas na sessão final, exorto-nos a buscar e a receber o plano de Deus para si próprios. Precisam ter uma revelação específica do que Deus quer que eles façam. Na última noite, vamos todos à montanha do lado de trás de nossa propriedade, onde cantamos e rogamos a Deus que este lhes conceda uma direção específica. O culto pode ser ouvido a milhas de distâncias. Se você tentar fazer exatamente como eu o fiz, sentir-se-á como o jovem Davi colocando a armadura de Saul. Simplesmente não dá. Deus queria fazer algo miraculoso através de Davi, mas de uma maneira totalmente diferente. A vitória não está nos métodos, e sim nos milagres. Maria deu o melhor conselho possível: fazei tudo o que ele vos disser. Há uma última história na Bíblia sobre milagres que precisamos considerar. Dessa vez o milagre estava num barco. A multidão pressionou o Senhor Jesus para ouvir cada palavra sua. Vendo 2 barcos à margem do lago de Genezaré, ele pediu aos pescadores que lavavam as redes que afastassem o barco da margem para que pudessem pregar a multidão. O barco pertencia a Simão, também chamado Pedro. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes.
isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhe-se as redes. Lucas capítulo 5, versículo 4 ao 6. No ato de cada milagre concorrem a fé, a obediência e o desejo de correr o risco. Isso representa os 3 obstáculos que devem ser superados: dúvida, medo e achar que se sabe tudo. Teria sido muito mais fácil ignorar a sugestão de Jesus que colocar as redes de volta no barco. Pescar a noite toda faz com que fazia com que eles ficassem exaustos. Simão e seus trabalhadores não tinham razão para crer que pegariam algo, a não ser sobre a ordem de Jesus. Afinal, o que Jesus sabia sobre pesca? Os peritos eram eles. Algumas vezes ficamos prisioneiros de nosso conhecimento e ética e técnica. Afinal, o que Jesus sabia sobre pesca? Os peritos eram eles. Algumas vezes ficamos prisioneiros de nosso conhecimento e técnica. Já ouvi muitas vezes pessoas dizerem, incluindo líderes de próprias igrejas, que não funcionaria o que eu estava tentando fazer. Não obstante, o milagre aconteceu não porque eu fosse esperto, pois também não tinha motivos para crer que ele acabaria por acontecer. De igual modo, não havia onde basear a minha fé, a não ser que sentia Deus dizer-me que iria fazê-lo. Algumas pessoas deixam-se aprisionar pelos pensamentos da impossibilidade. Para elas, nada vai funcionar, jamais. Tudo que conseguem ver são os problemas, obstáculos e tudo que for possível de dar errado. Uma perspectiva tão negativa e clínica está. Uma perspectiva tão negativa e cínica está, geralmente enraizada numa falha ou numa série de falhas do passado. O cínico é um idealista desiludido, porque em algum lugar ao longo do caminho algo não lhe deu certo. Tornou-se desiludido e, desde então, vive a repassar seu desapontamento. Ele fez-se naufrágio em relação à fé. Cada promessa de Deus, cada esperança e cada expectativa de milagres é posta em dúvida ou até mesmo esquecida por ele em consequência das desilusões passadas. É como se ele houvesse lançado a rede a noite toda e nada tivesse pescado, porque, então, deveria tentar novamente. No final de seu ministério, escreveu Paulo aos amigos em Filipos: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Ao afirmar que se esquecia das coisas que para trás haviam ficado, Paulo referia-se ao que já havia sido realizado. Precisamos conscientizar-nos de que quão importante é esquecer o passado. Se você meditar sobre o passado, sobre este aspecto, sua vida será moldada por ele. O que você guarda na memória verá refletido em sua expectativa, em sua experiência. Mas se começar a andar em vitória e em novidade de vida, esquecerá que viveu uma vida de limitações, falhas e futilidades. Como saber o que você ainda não esqueceu? Diga-me o que você pensa o tempo todo e eu lhe mostrarei o que ainda não esqueceu. Se isto for constante em seu pensamento, será constante em sua experiência. Deixe-me dizer algo. A decisão é tudo. O mundo está cheio de pessoas com pouca fé. E se você é uma delas, hoje é o dia de parar de viver do passado. Esqueça as falhas e prossiga. Lembrar-se do passado é um hábito. Leva tempo para se formar um hábito e disciplina para perdê-lo. Uma das melhores maneiras de se mudá-lo é desenvolver novos pensamentos. Não se pode pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, desenvolva um novo pensamento para impedir o antigo. Paulo estava alcançando o máximo. Por isso, tinha de esquecer o que ficara para trás e avançar. Deus tem um grande propósito para a sua vida. Não fique alimentando suas lembranças.
Seja como Simão Pedro, que declarou: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Lucas capítulo 5, versículo 5. Lançando-se às águas profundas. Jesus ordenou a Pedro: faze-te ao largo e lança a tua rede. Lucas capítulo 5, verso 4. Embora a profundidade da água não representasse perigo naquele momento para os pescadores, lembre-se de que foi esse mesmo Simão Pedro que mais tarde deu um passo perigoso para fora do barco, no meio de uma tempestade para andar sobre as águas. As águas profundas podem significar para nós correr riscos substanciais, pois o maior obstáculo para se andar na fé é tentar ser insenso de falhas. Métodos e fórmulas são para pessoas que querem calcular seus riscos, mas seguir a Deus é algo totalmente imprevisível. Abrão deixou Ur dos Caldeus sem planos ou mapas. Ele estava apenas obedecendo a voz. Todos desejam que Deus opere em suas vidas ou faça milagres no curso de sua existência. Mas o problema de muitos é que, se ele falar, nada farão. Se ele os desafiar, não estarão dispostos a correr o risco. Quando o desafio vem, eles se desculpam. Só preciso de mais um sinal e mais uma confirmação. Alguns apresentam centenas de palavras e confirmações. Não há sentido algum em se pedir a Deus um milagre, se você não vai fazer nada quando ouvir a sua voz. Toda vez que me dispunha a correr o risco e a obedecer, descobria um milagre em casa. Sempre que permitia que as pessoas assumissem um cargo na igreja, corria um grande risco. O que aconteceria se elas falhassem? O que aconteceria se fossem incrédulas? O que acontece se a água for muito profunda? Bem, estaremos com problemas, mas nunca saberei e eles nunca saberão até que assumam o cargo. Muitas vezes, como pastor, limito-me a orar e a direcionar. Cada vez que planejamos um grande evento, tentamos uma nova ideia ou alcançamos um novo grupo de pessoas. Corremos risco. O que aconteceria se os milagres cessassem? Creio nas pessoas e creio nos milagres. Enquanto mantivermos o derramamento, o azeite fresco continuará a fluir e a se multiplicar. Deus fará isso com você também. Isso não significa que Deus quer operar um milagre em sua vida, pois o que Ele realmente quer é fazer de você um milagre na vida de alguém. É daí que vem a maior alegria. Lembre-se, quanto mais você é derramado, mais se enche. Tome, pois, a decisão de ser um doador e um derramador. Você pode descobrir que o milagre está em casa. Esqueça o que ficou para trás. Caminhe para o profundo. Encontre algumas vasilhas vazias e comece a derramar o azeite. Fazei tudo o que ele vos disser. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nesse momento. Eu quero agradecer por termos concluído mais um projeto, mais um audiobook. Eu quero louvar ao Senhor pela vida dessa pessoa que está comigo, agora tomando posse e recebendo essa ministração. Deus faça com que esse audiobook seja um divisor de águas na vida dessa pessoa. Quem sabe ela está com o ministério arruinado, quem sabe ela está com a saúde debilitada, quem sabe a sua família foi destruída através de um divórcio, quem sabe essa pessoa teve uma perda, alguém partiu para a glória, quem sabe essa pessoa passou por uma tragédia na sua família, eu não sei, Pai, uma depressão. O Senhor conhece o coração dessa pessoa que está ouvindo essa oração. E eu quero aqui ministrar sobre a vida dela a resposta do Senhor. Eu quero ministrar sobre a vida dela que o Senhor venha derramar o azeite da unção. Que ela possa, antes de receber, se esvaziar de tudo. E que ela também venha ser uma fonte de milagre para pessoas da sua família, da sua comunidade, da sua igreja, enfim. Deus abençoe a vida dessa pessoa. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, eu ministro sobre ela o azeite do Espírito Santo sendo derramado, não só agora, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a você que ficou comigo até agora. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir também, coloque aí um comentário.
Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal, ativa as notificações, porque fazendo assim você não vai perder cada conteúdo que o canal publicar, você vai estar podendo ser informado pelo YouTube. Fiquem todos com Deus e até nosso próximo audiobook ou nosso próximo conteúdo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.